Olá, pessoal. Vamos iniciar essa última aula do capítulo 6, então, que vai falar de uma outra metodologia utilizada para medir difração de raio-x, que é o método de Debye-Scherrer ou método de difração de pó. Esse método pode ser visto como um método do cristal girante com o cristal rodando em torno de todos os eixos possíveis. Lembra que quando a gente mostrou aquele plano da rede recíproca, eu falei para considerar a rotação em torno de um eixo perpendicular ao plano da tela? Bom, aquilo era para a gente medir um único plano cristalino. Se nós quisermos medir todos os planos cristalinos, nós precisamos imaginar a rotação em torno de todos os eixos possíveis. E o fato de ser um material policristalino é que, na verdade, produz esse efeito de média. Vale somente se os microcristais forem grandes o suficiente e se tiverem orientações aleatórias. Qual é a ideia aqui? Como nós estamos falando de pó, cada partícula desse pó vai ser um cristalzinho com orientação aleatória. Então, todos os planos vão ser expostos ao feixe incidente e todos os planos vão ser contemplados, então, em uma única análise. Usar o pó é equivalente a girar o monocristal em todas as direções, e por isso a gente usa agora essa representação tridimensional do desenho, esse desenho que a gente tinha visto antes. Girar em torno de todos os eixos possíveis significa dizer que os planos da rede e, portanto, os pontos da rede recíproca giram, descrevendo uma esfera no espaço. Então, quando um ponto da rede recíproca cai sobre a esfera de Eva, nós vamos ter um pico de difração. Então, esse era o desenho que a gente tinha antes, com o vetor de onda incidente, com a esfera de Eva representada por esse círculo menor, e esse círculo grande representando a trajetória desse pontinho da rede recíproca enquanto o cristal gira. E para essa posição, a gente tem a condição para interferência construtiva. Note que antes eu tinha representado vários pontos, mas agora, para facilitar essa representação, a gente está mostrando um ponto único. O raio dessa circunferência grande, ele vai ser o vetor da onda recíproca, né? O vetor casão, vai ser o raio dessa circunferência grande. E note também que quando eu considero a rotação em torno de outros eixos, a representação que era bidimensional, agora fica tridimensional, então a gente vai ter uma esfera de raio casão. E assim, essa esfera com raio casão, ela vai interceptar a esfera de Eva, não em um ponto, porque agora eu estou no caso tridimensional, né? Todos os eixos de rotação sendo contemplados, então ela vai interceptar a esfera de Eva em um círculo, que vai obedecer à condição, né? E só vai poder acontecer se o casão for menor do que 2 casinhos. Por quê? Se o casão for maior do que 2 casinhos, essa esfera grande vai passar por fora da esfera de Ewald e, portanto, não vai tocar a esfera de Ewald. Aqui no desenho tridimensional, a gente vê a formação desses cones, né? O que é isso aqui? Esses cones, eles são formados pelos possíveis vetores K', tá? Esses vetores K' vão definir um cone e a base desse cone, observem que vai ser uma circunferência de intersecção entre essas duas esferas. Então, no desenho bidimensional, o K' é esse vetor indo da superfície até o centro da esfera de Ewald. Mas na representação tridimensional, o conjunto de todos os K' possíveis vão formar um cone que é conhecido como cone de Debye-Scherrer. E essa circunferência, que é a base do cone, ela define para a gente os pontos onde a gente vai ter interferência construtiva. Então, veja que para o monocristal, cada plano é medido em um instante diferente, enquanto o cristal está girando, né? Ele gira com um plano fixo, depois muda e vai pegando esses pontos em instantes diferentes, né? Conforme o monocristal vai girando. Só que quando a gente tem a amostra de pó, todos os planos cristalinos eles estão sendo medidos ao mesmo tempo. E é por isso que, ao invés de pontos, a gente vê um círculo no padrão de difração.
porque eu estou justamente medindo esse círculo que é a base do cone formado pelos possíveis K', né, que nos dá os possíveis pontos de interferência construtiva. Então, na geometria de Laue, se nós temos um policristal, nós vamos ver círculos concêntricos e não pontos, que seria o caso do monocristal. Muito bem, um parâmetro importante na medida de difração de raio-x é o ângulo entre o feixe incidente e o feixe difratado, ou seja, esse ângulo φ que está aqui entre os vetorzinhos, entre os vetores Kzinho e K', né? Esse ângulo corresponde ao quê? Ao desvio do feixe de raio-x quando ele interage com a matéria. Então, olhando para esse desenho, nós vemos que os três vetores Kzinho, K' e Kzão, a gente vê que eles formam um triângulo isósceles. E a base desse triângulo isósceles é Kzão, com esse ângulo φ aqui em cima, e, portanto, os ângulos da base vão somar 180 graus menos φ, ou seja, π menos φ. E, portanto, cada ângulo da base vai ser π menos φ dividido por 2. Usando, então, a lei dos senos, que iguala a razão entre cada lado sobre o seno do ângulo oposto, nós podemos escrever Kzão sobre seno de φ igual a Kzinho sobre o seno do ângulo da base. Esse seno de π sobre 2 menos φ sobre 2, a gente pode escrever como cosseno de φ sobre 2. O seno de φ a gente passa multiplicando e reescreve como 2 vezes o seno de φ sobre 2 cosseno de φ sobre 2. E dessa forma nós vamos chegar na relação K igual a 2K seno de φ sobre 2. Então, medindo o ângulo de Bragg φ, no qual acontecem os picos de difração, ou seja, onde acontecem as reflexões de Bragg, nós podemos determinar todos os vetores da rede recíproca menores do que 2K. Lembra dessa condição? E com essa informação, e sabendo que a rede recíproca também é uma rede de Bravais, pode-se normalmente reconstruir toda a rede recíproca. Aí você lembra que, até agora, a gente só tinha pego um pontinho da rede recíproca, mas a análise é a mesma para todos os outros pontinhos, cada um deles representado aqui por um cone diferente na esfera de Evert. Cada cone tem um K' diferente, portanto, um ângulo φ diferente, e cada um desses cones vai produzir um círculo na medida de Laue. Pela construção que a gente fez, você pode concluir que todos esses círculos são concêntricos. E isso explica, então, por que uma amostra policristalina vai gerar um padrão de Laue que é formada por círculos concêntricos. Bom, através dessa medida, a gente determina os ângulos φ nessa equação, e sabendo Kzinho da onda incidente, que é monocromática, você determina os vetores da rede recíproca correspondendo a todas as famílias de planos do material. Como o feixe incidente é monocromático, dá para determinar os parâmetros de rede também através desse método. Isso permite um pouco mais de informação do que quando a gente tinha um feixe policromático. Mas tem um detalhe a mais que você pode reparar nesses círculos, que é a intensidade deles, que não é a mesma para todos os círculos. Só que isso fica um pouco difícil da gente quantificar nesse tipo de imagem aqui. O que normalmente é feito é o registro do difratograma, se a gente está interessado na intensidade. Ou seja, esse difratograma vai trazer para a gente o número de contagens no detector em função do ângulo entre o vetor Kzinho e o vetor K', que a gente pode chamar de φ, ou então a gente chama de 2θ para fazer um paralelo com o formalismo de Bragg. A intensidade dos picos normalmente vai estar relacionada a um parâmetro chamado de fator de estrutura e vai depender de como é a interferência dos raios-x espalhados pelo conjunto de átomos da célula primitiva. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais para esse fator de estrutura a partir de agora, tá?
Se a interferência for totalmente construtiva, nós vamos ter intensidade máxima desse fator. Se for destrutiva, o pico de difração não vai existir, mas é possível ter também valores intermediários, que vão dar picos de menor intensidade. E essa intensidade relativa entre os picos, ela é uma informação importante que a gente usa quando vai fazer o refinamento, ou seja, o ajuste desses difratogramas, né, desses dados experimentais, por um difratograma calculado. No entanto, é importante observar que outros fatores também podem influenciar a intensidade dos picos, como, por exemplo, a natureza química do átomo espalhador, como a gente vai ver mais adiante. Nós vamos ver agora a difração em uma rede com base. A discussão até agora considerava que a difração acontece pelos pontos da rede de Bravais, como se cada ponto da rede fosse ocupado por apenas um átomo, né? E todos os pontos fossem ocupados por átomos de um único tipo, ou seja, eu teria uma rede monoatômica com a base formada por apenas um átomo. No entanto, a maioria dos sólidos possui mais de um elemento por ponto da rede, e isso significa ter pontos adicionais de espalhamento, como a gente vai ver. Então, considerando um sólido monoatômico formado pela rede de Bravais mais uma base, e essa base vai ser um átomo em cada ponto da rede. Cada átomo vai estar em uma posição dada por um vetor da rede direta, que nós vamos chamar de vetor D. Então, uma rede com N pontos vai ter coordenadas D1, D2, etc., até Dn. E como estamos supondo uma base com um átomo só, para cada ponto da rede de Bravais, esse ponto vai estar ocupado por um átomo. Lembrando da condição que define o vetor da rede recíproca, casão, que é igual a casinho menos calinha, nós vamos ter que a contribuição total de todos os átomos da célula primitiva será a soma das contribuições individuais de cada um dos N átomos, o que define para nós um fator geométrico de estrutura dado por SK, que vai ser o somatório de todas aquelas exponenciais para os diferentes vetores DJ. E como a intensidade de um pico de difração é proporcional ao módulo da função de onda, dado por essa exponencial na somatória, isso significa que a intensidade do sinal vai conter esse fator SK. Mais explicitamente, nós vamos ter um tema envolvendo o módulo de SK ao quadrado. Pegando um caso da rede direta de corpo centrado, lembra que a rede recíproca vai ser de face centrada? A gente falou sobre isso na aula e vocês provaram na lista de exercícios do capítulo passado sobre a rede recíproca, né? Se a gente tem uma rede direta de corpo centrado, então a rede recíproca vai ser de face centrada e vice-versa. Se a gente tiver uma rede direta de face centrada, a rede recíproca vai ser de corpo centrado. Também isso foi provado lá em um dos exercícios que vocês fizeram. Mas em alguns casos é conveniente a gente pensar na rede BCC como se ela fosse uma rede cúbica simples com uma base contendo dois átomos, como mostra esse desenho aqui para a gente. E nós vimos que esse é o caso, por exemplo, do cloreto de césio, né? A gente então vai pegar esse sólido que tem uma estrutura BCC e vai tratar ele como se fosse uma rede cúbica simples com dois átomos na base. E por que nós vamos fazer isso, né? Porque aí a rede recíproca vai ser também uma rede cúbica simples. Lembra que quando a rede direta é cúbica simples, a rede recíproca é cúbica simples também. E o parâmetro dessa rede recíproca vai ser 2π sobre A, onde esse A aqui é o parâmetro da rede direta. Na rede direta, os átomos da base vão estar tipicamente em duas posições. Uma delas vai ser dada por esse D1 igual a zero, que a gente vai somar valores para ir para os outros vértices. Então, tipicamente vai representar os átomos dos vértices.
E esse D2, que é A sobre 2 vezes o versor X mais o versor Y mais o versor Z, que é o átomo que está no centro. Então, para todas as outras posições, o que a gente vai fazer? Vai pegar ou o D1 ou o D2 e somar um vetor cujo módulo é o parâmetro de rede, em uma das três direções do espaço. Mas, basicamente, todos os pontos são obtidos a partir desse D1 e desse D2 aqui. Escrevendo, então, o fator de estrutura SK, nós vamos ter esse produto escalar do casão pelos DJ somados em todas as posições. O primeiro termo vai dar zero, porque D1 igual a zero, então a exponencial fica 1. E para os outros termos, nós vamos ter o produto escalar de 2π sobre A, o N1, que multiplica o versor X, mais N2, versor Y, mais N3, versor Z, produto escalar com A sobre 2 vezes a soma dos versores x mais o versor y mais o versor z, e isso resulta em π, que multiplica N1 mais N2 mais N3. Aqui esse termo é elevado a i vezes π, é cosseno de π, que é menos 1, de modo que nós vamos ter menos 1 elevado à soma de N1 com N2 com N3. Aí, moral da história, quando a soma de N1, N2 e N3 for par, nós vamos ter SK igual a 2. E quando for ímpar, nós vamos ter SK igual a 0 e, portanto, não vai haver pico de difração. Bom, repetindo aqui a condição para SK e ilustrando para essa rede recíproca cúbica simples, onde nós temos várias células unitárias sendo representadas nesse desenho, os sítios em verde são os sítios com SK igual a 2. Por exemplo, na própria origem, você tem N1, N2 e N3 igual a 0. Então, a soma vai dar 0, que é um número par. Depois, nessa posição em que N1 igual a 1, N2 igual a 1 e N3 é 0, e nas outras posições equivalentes, em que um dos N é 0 e os outros dois vale 1, e também nessas posições em que um dos n's é 2 e os outros são 0. Então, em todas essas posições, o SK vai ser igual a 2, de modo que se você olhar para esse desenho e imaginar que ele inteiro é uma célula unitária, nós vamos recuperar a rede recíproca FCC, que é recíproca da rede quando você tem uma rede direta cúbica de corpo centrado, que era o caso inicial, se você se lembra. E, bom, nesses pontinhos vermelhos aqui, o que vai acontecer é que N1 mais N2 mais N3 vai ser ímpar e, portanto, o SK vai dar 0. Conclusão. Se a gente tenta descrever uma rede BCC usando uma rede cúbica simples, por questão de simplicidade, a gente recupera a rede recíproca FCC correta, desde que a gente considere o fato de que o fator de estrutura vai zerar em algumas posições, que são essas posições em vermelho aqui. E lembra que esses N's, eles são ligados aos índices de Miller dos planos cristalinos. Então, a presença ou a ausência de determinados picos, ela traz para a gente informações importantes sobre esses índices. Se você pega, por exemplo, um livro de ciências de materiais, como Callister, entre outros, ele só vai trazer uma tabela desse tipo, informando quais são as combinações de HKL que produzem ou não produzem picos de difração. Mas o que está por detrás? O que está por detrás é esse tratamento que a gente acabou de mostrar para o SK, que vai trazer para nós quais são as condições para o SK ser nulo ou ser diferente de zero. Bom, seguindo adiante, o que acontece se a gente tiver átomos diferentes na base? Aqui, como a gente viu, uma estrutura de blenda de zinco, né? É um exemplo dessa situação. É uma estrutura cúbica de face centrada, mas que tem um ZNS em cada posição da rede direta. Bom, nesse caso, nós precisamos acrescentar um termo. Então, quando nós temos mais de um tipo de íon na base,
o fator de estrutura assume essa nova forma, onde esse FJ de Kazan é um fator de forma atômico. Esse fator vai estar relacionado com o espalhamento dos raios-x por um determinado elemento químico e que, portanto, vai estar ligado com a estrutura eletrônica do centro espalhador. Ou seja, esse fator de forma dá para a gente um termo de interação da onda incidente com o átomo. E isso vai depender do elemento que a gente tiver naquela posição. Assim, o fator o valor de SK e, consequentemente, a intensidade dos picos vão variar de acordo com o tipo de elemento que você tiver lá na rede. Aqui, só para ilustrar, a gente vai mostrar novamente aquela animação que mostra o padrão de difração na tela, criado a partir dessa rede de pontinhos vermelhos. Seria o caso típico de um material com apenas um átomo na base. Mas agora a gente vai incluir mais um átomo, representado por essa bolinha azul aqui. E aí veja que o padrão se mantém, até porque nós mantivemos o parâmetro de rede, mas alguns pontos eles vão diminuir de intensidade, porque agora a base mudou. Então, no difratograma, a gente veria uma mudança na intensidade relativa dos picos. E agora a gente poderia se perguntar, todo material com estrutura cúbica vai ter o mesmo difratograma? Todo material com estrutura cúbica de face centrada ou de corpo centrado vai ter o mesmo difratograma? A resposta é que não. Porque, mesmo tendo a mesma estrutura cristalina, cada material vai ter parâmetros de rede diferentes. E isso já muda a posição dos picos. Cada material vai ter uma composição diferente, e isso já muda a intensidade relativa desses picos. E, além disso, também o tamanho das partículas no método de difração de pó, ele vai influenciar, ou ele pode influenciar, a largura dos picos, por conta justamente de efeitos de superfície. E também tem outros fatores que acabam entrando, como a desordem estrutural, deformação na rede, tudo isso pode também influenciar, de modo que, para uma análise completa, é importante fazer o refinamento dos padrões. E isso nós vamos ver na disciplina, numa outra disciplina, não cabe aqui, mas, por exemplo, em física dos materiais, a gente vê esse tipo de análise de resultados experimentais. Bom, mas nos casos em que a gente só quer verificar as fases presentes, não precisa fazer o refinamento, é suficiente comparar esse padrão com fichas cristalográficas disponíveis em bancos de dados, por exemplo. E aí a gente termina, né? Dessa forma, o capítulo 6 finaliza essa sequência de capítulos que falaram sobre estrutura cristalina, rede recíproca e difração de raio-x. Bom, o conceito de espaço de fase dos vetores K, assim como outros conceitos que a gente estudou, vai continuar sendo usado ainda em outros tópicos ao longo da disciplina. No próximo capítulo, que é o capítulo 7 do Ashcroft, a gente vai falar sobre operações de simetria e sobre a classificação dos cristais de acordo com essas operações. Então, fica para o próximo capítulo. Tá bom, gente? Encerramos por aqui. Até a próxima.